Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, quero dedicar esse momento futuro aqui do culto, esses momentos próximos do culto, a uma reflexão sobre a salvação que é chamada na Bíblia uma tão grande salvação. Salvação grande, especial. E queria falar com os irmãos hoje sobre esta salvação. Muitas vezes nós falamos sobre a salvação como um assunto rotineiro na igreja, comum na igreja, né? Falar sobre salvação, falar sobre esta parte da doutrina cristã, mas uma coisa especial é você experimentar na sua vida os benefícios da salvação. O que significa de fato a experiência da salvação. Então eu gostaria de dizer para você que nós podemos experimentar a bênção da salvação que Deus nos ofertou em Cristo Jesus. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa grande salvação, como é que nós podemos entendê-la? Como é que nós podemos compreendê-la? Como é que nós podemos tirar da palavra para o nosso coração uma compreensão dessa grande salvação? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, de verso 1 ao verso 5. Efésios 2, de 1 a 5. Veja o que diz lá. A Bíblia diz que ele está falando do Senhor, que nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então a Bíblia diz que há uma ação de Deus sobre a vida de cada um de nós. E esta ação é de trazer para nós a vida onde nós estávamos mortos. Então a salvação é essa transformação de um estado que nós estamos vivendo para um novo estado para o qual o Senhor vai nos conduzir. Veja o verso seguinte, diz assim, nos quais, nos caminhos lá anteriores, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Significa que antes nós vivíamos nesse mundo, nesse cenário, andamos outrora segundo o curso segundo o correr desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Potestade significa poder e autoridade, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse era o cenário dentro do qual aqueles que não experimentaram a bênção da salvação ainda estavam vivendo e sujeitos. Verso seguinte, quer ver? Diz assim, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então esse era o cenário, e esse é algo que ele diz que nós éramos ou vivíamos ou experimentávamos, especialmente essa parte que diz que nós vivíamos fazendo a vontade da nossa carne, na carnalidade humana, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Ele não entende as coisas de Deus. E por não entender e não compreender as coisas de Deus, ele não sabe o agir de Deus. Ele não sabe o propósito de Deus. Por essa razão, ele não tem acesso a esta experiência de relacionamento pessoal com Deus. Não tem a bênção desta experiência de transformação da vida que vivia neste cenário para uma vida diferente desse cenário. Então o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual, ele pode discernir todas as coisas. Então existe uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual, que a Bíblia chama daquele que pode discernir as coisas de Deus por ter acesso a elas,
pelo fato que o Espírito de Deus comunica com o seu Espírito que ele é filho de Deus. Então é uma relação que Deus estabelece conosco e que ele declara sobre nós essa paternidade, o que nos habilita a entender as coisas do Pai, porque ele nos revela estas coisas mediante a sua graça, o seu poder, o seu cuidado, sua autoridade. Veja o verso seguinte, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, então nós vivíamos naquela realidade, mas Deus sendo rico em misericórdia porque não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas agora nos chama à compreensão do seu propósito, sendo ele rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que ele nos amou, olha o que ele fez, verso 5, diz assim, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, por isso que pela misericórdia, pela graça de Deus, é que nós alcançamos essa tão grande salvação, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, porque é em Cristo que nós alcançamos esta graça, é em Cristo que nós nos tornamos vinculados ao Deus eterno de toda a criação, juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Veja o verso seguinte, completar o texto, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais Então, juntamente com ele nos ressuscitou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que juntamente com Cristo que ressuscitou, juntamente com ele nos ressuscitou, para nos assentar nos lugares celestiais juntamente com ele. Então, a mesma operação que operou em Jesus, trazendo da morte para a vida, é o mesmo poder que está conosco desde antes da fundação do mundo, porque é o poder de Deus que também nos traz da morte em que nos encontrávamos para esta novidade de vida em Cristo Jesus. Verso seguinte, vê. Diz assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, de novo em Cristo Jesus. Então Deus nos resgatou para nos mostrar, primeiro ele nos posicionou perante o trono da graça, e agora ele quer nos mostrar, não somente agora, mas por toda a eternidade, a sua graça em bondade para conosco, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o verso seguinte, esse é um verso muito, porque pela graça sois salvos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus sois salvos, mediante a fé. Então a nossa salvação vem pela nossa crença no que o Senhor fez por nós, baseado no seu amor, no que Jesus Cristo fez por nós, baseado na sua entrega no Calvário, para nos trazer da morte para a vida. E isso não vem de nós, não é algo que nós possamos produzir, não é algo que nós podemos fazer, é algo que Deus nos dá, é algo que Deus nos concede, é a misericórdia dele, como diz ali o texto, e o amor dele, que nos alcançou e nos faz herdeiros desta promessa. Isso é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é o que Deus faz por nós, porque tem por nós esse amor que fez com que ele desse o seu próprio Filho para nos alcançar com o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia fala em João 3,16 assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você se lembra desse versículo? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não tenha aquela experiência da morte, mas tenha o dom da vida. Esta vida é aquela mesma que Jesus Cristo disse, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então o que o escritor está dizendo? Que a vida eterna é mais do que uma quantidade de vida, quantidade cronológica de vida. A vida eterna
é o conhecimento de Deus, conhecimento do seu amor, conhecimento da sua misericórdia, conhecimento do seu propósito, conhecimento de tudo que Ele pensou quando nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, conhecimento de Deus como Ele entendeu o nosso desvio e a nossa morte espiritual, conhecimento de Deus quando Ele nos ama, envia o seu Filho e nos resgata para uma novidade de vida, conhecimento de Deus que nos tem hoje como um corpo do qual Ele é cabeça e que pretende nos conduzir tanto individualmente como coletivamente até a casa do Pai. Esse processo de desenvolvimento, porque a salvação não vem pelas nossas obras, nem pelo que nós fazemos, mas vem com certeza pelo que Deus fez e faz por nós e através de nós. Então, veja aí Colossenses 1,13, bote aí a passagem de Colossenses 1,13, para a gente ter uma ideia. Esta é uma grande salvação, porque é um cuidado especial de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Então, o que é essa grande salvação? É esse processo de resgate. Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para um outro império, para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Então, essa transformação de uma situação que nós vivíamos, resgatados dessa situação, fomos introduzidos numa outra realidade, que é o reino do Filho do seu amor. Então, a salvação é isso. A salvação é esse resgate. A palavra bíblica para salvação é resgate. Resgatados do império das trevas, resgatados daquele cenário que você acabou de ler, e agora introduzidos num novo cenário. É o cenário do reino de Deus, da graça de Deus. Então, veja só, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21. Olha assim, 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Ora sim. Ora, tudo provém de quem? De Deus, que nos o quê? Reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Então, tudo provém de Deus, que fez o quê? Que nos reconciliou com Ele. Quando Ele nos tira do império das trevas e nos conduz para o reino do Filho do seu amor, o que Ele está fazendo? Ele está criando uma reconciliação de nós que estávamos perdidos. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Então a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos resgatou e nos reconciliou com Ele. E agora nós temos uma bênção, porque veja o verso seguinte, o 19, olha só. Ele nos reconciliou com Ele, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo, reconciliando consigo cada um de nós, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E a Bíblia diz que Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Então significa que aquele domínio do império das trevas, agora aos olhos de Deus, foi vencido, foi derrotado pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, porque na cruz Ele derrotou a condenação que estava sobre nós, porque Ele levou sobre si as nossas dores, Ele pagou sobre si os nossos pecados, de modo que aquilo que nos aprisionava no império das trevas, Deus levou sobre seu Filho Jesus na cruz, e agora nós, libertos daquilo, somos herdeiros desta experiência nova com o reino de Deus. Ou seja, Deus abre para nós a possibilidade de uma reconciliação, porque Ele nos criou para Ele, e nós estamos vendidos ao império das trevas. Agora Ele nos resgata, nos reconquista, e agora Ele nos introduz no seu reino, e agora Ele declara sobre nós que Ele se reconciliou conosco, nós nos reconciliamos com Ele, e agora Ele colocou a palavra da reconciliação na nossa experiência pessoal. Veja o verso seguinte, para vocês terem como é bonita essa experiência. De sorte que somos embaixadores em nome de
de Cristo Jesus, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com. Então Deus dá, a Bíblia diz que Deus nos deu o privilégio de sermos embaixadores desta reconciliação, embaixadores deste novo reino. Então nós somos embaixadores do reino de Deus. E agora o que nós temos? Como se Deus por nós exortasse em nome de Cristo, para que nós rogássemos em nome de Cristo, para que o mundo se reconciliasse com Deus. Então nos constituiu embaixadores deste reino, para que pudéssemos ser intérpretes do propósito deste reino e levar as pessoas que, conhecendo esse propósito, pudessem aceitar esta base que Deus propõe de reconciliação, e assim se libertam do império das trevas e são levadas a estar à direita do Pai, junto com o Salvador, junto com Cristo. E neste contexto geral, ele diz que nos reconciliou para que nós nos constituíssemos da sua parte, embaixadores do seu reino, aqui onde nós estamos. Então, embaixador é aquele que representa num mundo distante, ou numa nação distante, os interesses e a realidade do mundo que o envia como embaixador. Então, se Deus nos constituiu embaixadores, é porque Ele tem um reino, nos constituiu porque somos reconciliados com Ele, e nos envia a outros mundos, seja este aqui, ali ou acolá, com o propósito de sermos embaixadores do seu reino, embaixadores do seu propósito, embaixadores daquilo que constitui o seu reino, que é este reino ao qual Ele nos transportou, o reino do Filho do seu amor. Veja o último aí então, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, por que nós somos embaixadores? Por que nós somos reconciliados? Por que nós somos trasladados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor? Porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, isto é que é esta grande salvação, é esse reposicionamento da nossa vida perdida, distante de Deus, agora unida, vinculada, reconciliada com o Senhor, mediante Jesus, cuja vida foi dada por nós na cruz do Calvário. É muito simples, mas agora vem o segundo ponto. Embora isso seja muito simples, a gente precisa apropriar-se disso pela fé. Porque esta experiência toda relatada, ela só pode se tornar efetiva na nossa vida, se pela fé, nossa crença de que isso é verdadeiro, de que o Senhor de fato nos amou, de que o Senhor de fato fez isso, de que o Senhor de fato faz essa Então, pela fé, eu me aproprio disso e digo, isso que está dito, prometido pelo Senhor, eu quero para a minha vida pessoal. Então, pela fé, eu chamo para dentro da minha experiência esse conteúdo que Deus revela a respeito de como Ele agiu na vida daqueles que se entregaram a Ele e que foram resgatados por Ele, levados para o reino do Filho do seu amor, e como deu a estas pessoas o status de reconciliados com Ele, e como os fez embaixadores desta reconciliação. Então a fé é a base, porque esta fé é uma dádiva de Deus. Porque toda esta experiência só pode ser verdadeira na nossa vida se pela fé nós trouxermos para dentro das nossas vidas, da nossa consciência, da nossa crença, da nossa compreensão, do nosso entendimento. E se nós dissermos, eu aceito Jesus como elemento divino, que morreu na cruz do Calvário, em meu lugar, e perdoou os meus pecados, e agora pela sua obra, eu me sinto limpo perante os olhos de Deus, porque Deus declarou que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne do mundo da carnalidade, mas vivem segundo o Espírito, conforme o Espírito. Então este é o conteúdo da salvação, do qual eu preciso me apropriar. Veja Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios, agora vocês vão ter uma ideia de como é que a gente se apropria.
em quem também vós, então olha só, está falando de Jesus, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, em quem vós, depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então a palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Então não é só ouvir o evangelho, é crer no que o evangelho prega, é crer no que o evangelho ensina, é aceitar a revelação de Deus no evangelho, que são as boas novas de grande alegria. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então salvação não é apenas um conhecimento do que Deus fez, mas é a experimentação do que Ele fez, como algo que eu trago para dentro da minha vida, e de minha vida estava alienada de Deus, mas Ele me resgatou, eu aceito o que Ele fez por mim na cruz do Calvário, eu me torno um crente em Cristo Jesus, eu declaro Jesus o meu Salvador, e eu me entrego a Ele, me arrependo dos meus pecados e faço veredas direitas perante a face dele. Eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus declara com o meu espírito, comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Não sou eu que declaro a minha filiação, eu só declaro a minha fé no que Jesus fez e aceito esta dádiva de Deus para mim. Por eu aceitar isso, a Bíblia diz que o Senhor me reconhece como um filho, e por isso Ele declara sobre mim a sua paternidade. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu não sou filho de Deus porque eu me comunico. Alguém diz: todo mundo é filho de Deus. Não, filho de Deus é aquele que entendeu a oferta do Senhor, entregou-se ao Senhor pela fé, reconheceu o que o Senhor fez, aceitou a reconciliação e agora, identificado com o Senhor, ele é declarado por Deus seu filho. Este Espírito comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Daí que vem a certeza da salvação, porque eu me apropriei dela pela fé. Por isso que a salvação, ela não é uma obra humana, não é uma escolha humana, não é um comportamento humano, não é uma religião humana. A salvação, ela é um dom de Deus. E não vem pelas obras, para que ninguém se glorie dela, porque a glória dela é de Deus. Por isso que Ele me deu esta bênção, e eu entendo a salvação como um presente de Deus, e não como algo que eu construo pela minha decisão, pelo meu comportamento, ou por qualquer coisa dessa natureza. É a obra de Deus, que eu aceito pela fé, e trago para dentro de mim aquilo que o Senhor fez, como se fizera para mim. Eu aceito que aquilo foi feito em meu lugar, por isso eu me entrego ao Senhor, e confio que o que Ele fez está feito definitivamente para a minha vida. Eu me torno, então, um filho amado de Deus. O penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, o qual é o penhor da nossa, o qual o quê? O qual Espírito, o qual Senhor. Ele é o penhor da nossa. O que é o penhor? O que é um penhor? Penhor é uma garantia. Se você tem uma joia, vai à Caixa Econômica e quer transformá-la em dinheiro, você deixa a sua joia lá como penhor, como garantia de que você vai pagar o preço daquela penhora. Então diz que o Espírito do Senhor é o penhor da nossa herança. Jesus, por isso que Ele colocou, volte o versículo anterior para a gente dar uma olhadinha. Assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha aí que espetacular. Quando você aceita o evangelho, você é selado pelo Senhor, com o selo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo coloca o selo dele na sua vida. Ele estabelece que você é uma propriedade dele. E o que ele diz no verso seguinte? Olha só.
O verso seguinte diz assim: o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Como é que ele vai resgatar a nossa propriedade? Quando estivermos com ele no céu, quando ele terminar o projeto, ele vai concluir todas as coisas, e o Espírito Santo vai nos garantir até o último momento, até entrarmos na casa do nosso Pai eterno. Ali termina a garantia, porque ali você teve o resgate da propriedade. Por isso que quando nós somos salvos, nós deixamos de ser proprietários de nós mesmos. A nossa vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por que somos propriedade exclusiva? Porque Ele nos resgatou, porque Ele nos trouxe, e nós aceitamos esse resgate, que representou nossa reconciliação com Ele. Por isso que nós nos tornamos, então, propriedade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: santificai a Deus nos vossos corpos mortais. O que significa ser santo? O que significa santificar? Né? Separar é mais do que separado. Por exemplo, um divórcio, por exemplo, é uma separação, mas não quer dizer que é santo, né? Santo é aquilo que é separado para uso especial do Senhor. Santo é algo que é separado para a glória do Senhor. Não é qualquer separação, é o que é separado com um propósito, é o que é separado com uma dedicação, com uma consagração. Então, quando você chama esse lugar de santuário, é porque ele é separado para a celebração dos cultos, porque ele é santo ao Senhor. Não pode e não deve ser profanado. Quando você diz que o altar é um lugar santo, é porque é separado para o Senhor, para as coisas do Senhor, para a glória do Senhor. Quando a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo mortal, Ele está dizendo, quando Ele santificai a Deus no vosso corpo mortal, Ele está dizendo que o nosso corpo é santo ao Senhor, é separado para uso especial do Senhor. Por isso que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Paulo, quando fala aos Romanos, ele diz assim: quero que vocês tragam os seus corpos perante o altar, como se fosse um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o seu culto racional. Então essa entrega da vida no altar do Senhor, como um sacrifício, como aquilo que a gente oferta, como a vida que a gente oferta, é recebida por Deus como algo santificado ao seu nome. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você consagra a sua vida ao Senhor, quando você diz que a sua vida pertence ao Senhor, de quem é a sua vida? Ato contínuo dessa declaração. Quando você declara que você é santo ao Senhor, que você é crente, que você é servo do Deus Altíssimo, que você é propriedade do Senhor, você é filho de Deus, você pertence ao Senhor. A quem pertence a sua vida? Claro, ela vai pertencer ao Senhor a quem você a ofertou. Quando você a ofertou, Ele a aceitou, Ele reconciliou. Agora Ele diz a vida dele, mas que Ele deixa com você, para que você a viva em função do nome dele. Você vai viver a sua vida para glorificar no seu corpo mortal o nome do Senhor. Então é importante que a salvação nos traga essa consciência de propriedade. Nós somos propriedade do Senhor, filhos do Deus Altíssimo. Por isso que a Bíblia diz que nós estando em Cristo, o maligno não nos toca, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O maligno não tem poder, domínio e autoridade sobre nós. Por isso que Deus nos resgatou lá nas regiões celestiais também, não só no nosso coração e na nossa mente, mas nos resgatou do poder do império das trevas. Por isso que o diabo não tem domínio sobre nós. João diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então esta grande salvação é esse posicionamento que nós temos em Cristo Jesus, mediante a graça e o poder de Deus, que nos reconciliou com Ele, nos fez filhos do seu amor, nos fez propriedade do seu reino, nos fez homens e mulheres segundo o seu coração. Então nós somos uma espécie
transformada pelo Senhor, que pode responder por aquela palavra de Paulo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos uma novidade de vida, porque a salvação traz essa novidade de vida para dentro da nossa experiência. Por isso que Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na minha carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Então olha só como que fecha a conta, se nós estivermos olhando com o Espírito Santo nos ajudando e nos orientando, nós nos apropriamos dessa tão grande salvação, não é isso? Tendo nele crido, a fé é que faz a gente acreditar que tudo que está escrito na palavra, como promessa de Deus, como obra de Deus, se nós, pelo Espírito que nos guia em toda a verdade, nos apropriarmos disso, então nós começamos a ter a convicção de que o que opera em nós é o Espírito, e o conteúdo da palavra, derramado no nosso entendimento, me dá a convicção de que eu sou um crente, salvo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos a propriedade da grande salvação na experiência de cada um de nós. E por isso que a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito. Tem gente que discute se vai ter o selo da besta, o selo disso, o selo daquilo. Você não tem que se preocupar com nada disso, porque você já tem o selo daquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém, né? Ao princípio e o fim de todas as coisas. Você tem o selo do Espírito. Não se preocupe com mais selo nenhum, porque você não precisa de nenhum outro selo, além do selo que está designado para você, por ser uma propriedade especial de Deus. Você tem o selo do Espírito, que é o penhor da sua herança, a garantia da sua herança, até que tudo se conclua no céu. Então, a partir desse momento, você começa uma segunda etapa da salvação. A salvação até aqui é um ato. É quando você crê, recebe Jesus como seu Salvador. Depois vem a segunda etapa, é santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então essa segunda etapa é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa parte vai ficar para mais tarde, porque hoje nós vamos encerrar aqui esse primeiro momento, essa visão sobre a salvação. Depois eu vou lhe completar, dando para você uma visão sobre a santificação, que é o processo de você sair da condenação, experimentar a bênção da salvação e começar o processo de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento espiritual, que a Bíblia chama de santificação, que vai terminar na jornada final, na glorificação dos nossos corpos mortais. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, encerramos aqui essa tão grande salvação, e na próxima oportunidade continuaremos como a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscando então tornarmos-nos identificados com Cristo em toda a nossa maneira de viver. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Está bem assim?